Então, gente, nós vamos corrigir, a aula de hoje é para corrigir os exercícios que eu deixei aí na lista de conceitos iniciais sobre magnetismo, certo? Primeira questão, fala dos campos, do campo magnético e das linhas de força no campo magnético terrestre. Só para lembrar, eu falei com vocês que por convenção as linhas de força saem do polo norte magnético em direção ao polo sul magnético, certo? Então, como são linhas, não é linhas de força, né? Linhas de indução de um campo magnético, elas só se orientam através do que é campo magnético. Então, polo magnético. Geográfico não vai interferir. As linhas de força do campo magnético terrestre, desprezando-se a inclinação do eixo e a indicação da agulha de uma bússola colocada em P1 sobre a linha de força, são mais bem representadas por, onde NG é polo norte geográfico, SG sul geográfico. Então, olha para vocês verem. Vamos desenhar aqui primeiro como que a gente já sabe antes de olhar as figuras. Eu sei que magnético aqui em cima é sul magnético, certo? Lembra que a gente falou do campo magnético terrestre? Aqui embaixo é norte magnético. Então, as linhas de força do campo magnético se orientam de acordo com o que é magnético. Então, saem do polo norte e chegam no polo sul. Então, saem daqui e chegam aqui. Ok? Então, as linhas de força têm que ser assim. Se eu coloco aqui uma bússola, o que vai acontecer? O polo norte da bússola vai apontar para onde? Para o sul magnético e o polo sul para cá. Então, se eu fosse colocar aqui uma setinha, prestem atenção, indicando o vetor campo magnético, observem, sai daqui, chega para lá, então a setinha aqui estaria como? Dessa forma. Então, isso aqui é muito importante, eu quero que vocês entendam. Toda vez que você coloca a bússola numa região, a bússola te dá a direção do campo magnético. Então, se você for traçar naquele ponto da bússola, então a bússola está posicionada dessa forma. Então, nesse ponto, o vetor campo magnético é dessa forma. Do mesmo jeito, se eu tenho aqui, por exemplo, um polo norte e um polo sul, aí eu sei que as linhas do campo estão assim, ok? Saem do norte e chegam no sul. Aí, se eu colocar aqui uma bússola, como é que essa bússola vai ficar? Ela vai ficar assim, ó. Norte para cá, sul para cá, certo? Então, se eu coloco, olha para vocês verem, o norte da bússola aponta para onde está a setinha que representa o campo magnético. Então, vamos imaginar agora uma outra situação. Coloco um ímã aqui e outro ímã aqui. Não sei a polaridade desses ímãs, ok? Não sei. Mas eu dou as linhas de força. Não coloco a direção para me saber de onde que está indo para onde que está indo. Mas aí eu vou e coloco uma bússola aqui para me verificar qual é a polaridade. Aí a bússola, por exemplo, marca norte aqui, o norte dela vira para lá. Então eu sei que esse campo magnético, a direção dele está assim. Ou seja, está saindo do norte e indo para o sul. Então, toda vez que vocês virem o vetor campo magnético ou uma bússola no local, a bússola, né, o norte da bússola aponta sempre para o sul magnético. Então, a direção vai ser saindo na mesma direção da bússola, saindo do norte e indo para o sul. Ok? Então, se eu coloco uma bússola numa posição, aquela posição da bússola, né, o norte da bússola é o sentido da setinha do vetor campo magnético, como aqui. Se eu coloco a bússola aqui, o norte fica para lá, o sul para cá. O vetor campo magnético está seguindo a bússola. Aqui é a mesma coisa. Se eu coloco a bússola e ficou assim, é porque o vetor magnético, campo magnético está seguindo a bússola. Ok? Então, nesse caso aqui, a figura correta é essa, que representa sai daqui, chega lá em cima e o vetorzinho tá assim. Letra E, resposta certa. Próxima questão. Nas demonstrações populares de supercondutividade elétrica, é comum a exibição de um ímã flutuando sobre o material supercondutor. Nesse caso, a configuração das linhas de campo magnético em torno do ímã fica semelhante à da figura. Para explicar a existência de uma força igual e oposta ao peso do ímã e que o mantém suspenso, porque se ele está flutuando, eu tenho que ter uma força para cima, né? Porque eu tenho a força peso, eu tenho que ter uma outra força para cima, que seria uma força de origem magnética. Pode-se imaginar
que a junção do supercondutor equivale a se colocar um ímã-imagem em seu lugar, igual ao ímã real e convenientemente orientado dentro da região tracejada. O ímã-imagem, em conjunto com o ímã real, criaria na região externa ao supercondutor a configuração de linhas de campo indicada na figura. A representação adequada ao ímã-imagem dentro da região tracejada é: gente, eu tenho a força-peso que está para baixo e tem que ter uma força magnética que vai mandar de cima para cima. Ou seja, se o outro ímã vai ficar aqui, uma força capaz de mandar ele para cima só pode ser uma força repulsiva, não é isso? Para mandar ele para longe desse ímã aqui. Uma força repulsiva, então, tem que ser com os mesmos polos desse ímã real. Então, tem que ser norte com norte, sul com sul, para criar uma força repulsiva para cá, mandando esse ímã para cima. Configuração, letra A, ok? Polo norte e polo sul, para criar uma força de repulsão. Próxima questão. A agulha de uma bússola assume a posição indicada na figura a seguir quando colocada numa região onde existe, além do campo magnético terrestre, um campo magnético uniforme e horizontal. Prestem atenção. Colocou a agulha da bússola aqui, nessa região que tem esse campo magnético externo que está horizontal para a direita, e a bússola virou, orientou, né, o polo norte virou um pouco para a direita. Considerando a posição das linhas de campo uniforme desenhadas na figura, o vetor campo magnético terrestre na região pode ser indicado pelo vetor. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um campo externo, vou colocar assim, ó, B externo. E a bússola, gente, que tá desse jeito aqui, ó, ok? Isso aqui é a bússola. Esse aqui representa o campo resultante. Por quê? Existe um outro que é o campo terrestre. É a soma do campo terrestre com esse campo aqui que me deu o campo da bússola. A bússola se orientou na presença de todos os campos ali existentes. Tem o terrestre que ele cita e tem o externo que nós estamos vendo. Para que o resultante dê para cima, para onde que tem que estar o terrestre? Isso aqui é uma soma de vetores. Ó, os dois vetores vão ter que somar para dar esse resultante. Se eu coloco para cá, não é, porque para cá está o resultante. Para cá já é o externo. Para baixo, o resultante daria para cá, soma de vetores. Para a esquerda, eles se anulariam, então só pode ser para cima. Esse aqui é o campo magnético da Terra. Aí o resultante deu quem? Deu a bússola. Observem, a bússola não é o norte, então o resultante aqui em vetor, ele estaria como? A setinha seguindo o norte da bússola. Lembra que eu falei? A bússola colocada no lugar, ela representa o vetor do campo magnético naquele local. Então, assim seria o campo resultante. Então, da Terra só pode ser para cima, que junto com o externo me dá um resultante, por isso a bússola se move dessa forma. A bússola está se orientando na presença do campo magnético existente no espaço. No espaço tem um externo que foi dado e o da Terra que quer que você descubra. Certo? Para ser esse resultante, o da Terra tem que estar apontando para cima. Próxima questão, então, opção correta, letra E. Próxima questão. Considere o campo magnético nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5, nas proximidades de um ímã em barra, conforme representado na figura a seguir. A intensidade, ou seja, o valor do campo magnético é menor no ponto. A gente viu que quanto mais próximo eu estiver dos polos, mais intenso é o meu campo magnético. Então, ela vai ser menor no ponto mais longe dos polos, que é quem? P1, que está mais no meio. Essa foi fácil, né? Mais próximo dos polos, mais intenso é o campo magnético, mais afastado, mais fraco é o campo magnético. Número 5. A figura 1, adiante, representa um ímã permanente em forma de barra, onde N e S indicam, respectivamente, os polos norte e sul. Suponha que a barra seja dividida em 3 pedaços, como mostra a figura 2, colocando lado a lado os 2 pedaços extremos, como indicado na figura 3, é correto afirmar que eles... Então, vamos lá, ó, norte e sul. Então, aqui ficou norte, aqui ficou sul, aqui ficou norte e sul, aqui ficou norte e sul. Norte e sul, norte e sul. Gente, quando eu quebro, sempre assume a mesma configuração do original. Se tá norte e sul, todas vão ficar nessa linha, ok? Então, quer dizer que o polo A é um polo sul
e o polo B é um polo norte, certo? Observem aí que o B deu sempre norte. Então, se atrairão, aí ele pergunta, colocando lado a lado, como indicado na figura 3, então ele quer assim, ó, norte-sul, norte-sul. É correto afirmar que ele não vão se atrair, né? Norte com norte, sul com sul, eles se repelirão. Então, tira a letra A e a B, não serão atraídos falsos, se repelirão, pois A é polo norte e B é sul, não. Se repelirão, pois A é polo sul e B é polo norte, letra E. Então, só para lembrar que o ímã tem a propriedade de não existe monopolo magnético, inseparabilidade dos polos, e eu posso partir ele em 1 milhão de vezes, que a versão original, a versão partida sempre vai ter a configuração do original. Então, eu vou quebrando aqui, eu sempre fico com ímãs com a polaridade igual à do original, ok? Aproximando-se um ímã de uma bolinha de aço, observa-se que a bolinha, se ela é de aço, o ímã sempre vai atrair o material de aço, ok? Qualquer polaridade do ímã vai atrair o material de aço, porque ele tem essa capacidade, né? O ímã tem a capacidade de atrair os materiais de ferro e de aço. É repelida pelo polo sul e atraída pelo polo norte, é atraída pelo polo sul e repelida pelo norte, não. É repelida pela região entre os polos, não. É atraída por qualquer um dos polos, tanto pelo polo norte quanto pelo polo sul. Número 7, tem-se 3 barras. AB, então vamos lá, ó. AB, vou colocar assim, tá? CD e EF. Idênticas. Experimentalmente, constata-se que a extremidade A atrai D. Então, para A atrair D, então A atrai D. Então, elas são diferentes ou uma é neutra. A atração só ocorre quando eu tenho polos diferentes ou quando uma é neutra. A atrai C. Olha para vocês verem, A atrai tanto D quanto C. Então, se A atrai C, o que acontece? Se ele atrai tanto C quanto D, ou essa barra é neutra. Porque se for polo, o polo não pode atrair as duas. Ou ela é neutra, ou a B é neutra ou CD é neutra. Então, vamos continuar. D repele E. Essa é a questão, a chave da questão. D repele E. Só há repulsão em polaridades iguais, ok? Então, se D repele D, essa com D e E, ó, D tem polaridade igual a E. Então, eu matei a charada, quer dizer que isso aqui é um ímã e isso aqui é um ímã, com polaridades iguais de D e E. Agora, para A atrair um ímã, tanto o C quanto o D, esse A tem que ser o quê? Tem que ser ferro. Agora vamos ler, ó. Se ele é de ferro, o A atrai o D? Atrai. Se ele é de ferro, o A atrai o C? Atrai. Porque o ímã atrai, em qualquer polo ele vai ser atraído pelo de ferro. D repele E porque eles têm a mesma polaridade. Então, o que vai acontecer? AB, CD e EF são ímãs? Não. AB é ímã? Não. AB é de ferro, CD e EF são ímãs? Verdade. Letra C. Ok? Então, guardem isso. A atração, ela acontece em polaridades diferentes ou um material de ferro e um ímã. Ok? De ferro, aço e um ímã. A repulsão só ocorre em polaridades iguais. Né? Então, se tiver repelindo 2 ímãs, é porque eles estão com a mesma polaridade. Então, vamos lá, olha. Uma peça em forma de U imantável, mas inicialmente desmagnetizada, fica um dia inteiro encostada num ímã em forma de barra, como indica o esquema a seguir. Após separar-se do ímã, mantém-se o ímã próximo da peça em 3 posições relativas indicadas em 1, 2, 3. Somente ocorrerá o ímã e a peça estão repelindo somente em. Então, olha aqui, se ele está colado, gente, é necessário que depois que isso aqui virou um ímã, eles sejam atraídos.
Então, eles têm que ficar com polaridades diferentes para eles continuarem colados, porque ficou por um tempo. Se ele adquirisse mesmo polaridade, ele ia se repelir na hora. Então, aqui, olha, norte, ele alinha para as partículas, para aqui ficar com polaridade sul e aqui ficar com polaridade norte, ok? Então, aqui é sul, aqui é norte, aqui é sul, aqui é norte, aqui é sul, aqui é norte. Porque aí, aqui eles ficam unidos lá por um bom tempo, por causa da força de atração. Então, aqui, ó, norte com norte, repele. A hora que ele posiciona assim, sul com norte, norte com sul, atrai. E aqui, sul com sul, repele. Nas posições indicadas nos esquemas, o ímã e a peça estão se repelindo somente em 1 e 3. Corrijam para mim, gente, eu acho que eu marquei essa aqui, o gabarito, eu coloquei B. Então, corrijam aí. O gabarito saiu errado. Então, o gabarito da questão 8 é E. Ok? Corrijam para mim lá no gabarito, por favor. Número 9. A seguir, mostramos a figura da Terra onde N e S são polos norte e sul geográfico e N e S são os polos norte e sul magnéticos, N' e S'. Sobre as linhas do campo magnético, é correto afirmar que, gente, do campo magnético saem daqui, vão para lá, saem daqui, vão para lá, ok? Elas são paralelas ao Equador? Não. Elas são radiais ao centro da Terra? Não. Elas saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético. Norte magnético, sul magnético. Não é isso que a gente já tinha feito dando definição. Questão 10. Fazendo uma experiência com 2 ímãs em forma de barra, Júlia colocou-os sobre uma folha de papel e espalhou-lhe malhas de ferro, que é pó de ferro, sobre essa folha. Ela colocou ímãs em 2 diferentes orientações e obteve os resultados mostrados nas figuras 1 e 2. Estão vendo aqui que eles estão se atraindo e aqui, ó, chega aqui tem uma força de repulsão. Então aqui tem polos diferentes e aqui mesmo polo. Atração, polos diferentes, repulsão, polos iguais. Nessas figuras, os ímãs estão representados pelos retângulos. Com base na informação, é correto afirmar que as extremidades dos ímãs voltadas para a região entre eles correspondem aos polos. Norte e norte na figura 1? Não. Norte e norte na figura 1? Não. Norte e sul na figura 1 e sul e norte na 2? Não, aqui tem que ser igual. Norte e sul e sul e sul, pode ser essa. E polos diferentes e polos iguais. Atenção aí na última questão. A figura a seguir mostra 2 fios, M e N, paralelos, percorridos por correntes de mesma intensidade, ambas saindo da folha do papel. Então, estão vendo? Aqui, gente, o que é isso? Nós vamos fazer mais exercícios desse tipo depois. Coloquei só esse último aqui para já introduzir. O que é isso? Lembra que eu falei que esse símbolo significa que a corrente está saindo? Então, aqui significa que eu tenho um fio aqui, ó. O fio, ele está nessa direção. Como é tridimensional, a gente usa, o nosso espaço é bidimensional, a gente usa esse símbolo. Lembra que eu falei? Como se a setinha estivesse saindo. Então, aqui eu tenho um fio, que como se estivesse entrando aí na folha de vocês, e a corrente está saindo. E o N também, o fio está nessa posição e a corrente está saindo. Ambas saindo da folha do papel, por isso esse símbolo. O ponto P está à mesma distância dos 2 fios. Gente, presta atenção, ele está à mesma distância, mas ele não está no meio deles, não está entre eles. Estão vendo que aqui, entre eles, seria aqui, ó. Ele não está entre eles, né? Ó, se eu pegar a reta aqui, ó, ele está à mesma distância, mas está um pouco abaixo. A opção que melhor representa a direção e o sentido corretos do campo magnético que essas correntes criam em pé. O que eu vou ter que fazer aqui? Então, eu vou desenhar maior aqui, ó. Eu tenho aqui um fio, ó. Um fio que tá assim e a corrente está saindo. Outro fio que tá do mesmo jeito e a corrente está saindo. E eu tenho um ponto P aqui, a mesma distância, porém mais abaixo da linha entre eles. Ok? Então, o que eu vou ter que fazer? Lembra que eu falei que quando eu tenho um fio, o campo magnético, eu tenho que fazer a regrinha da mão direita, dedão no sentido da corrente, a corrente está saindo, ó, meus dedos vão abraçar o fio. Então, nesse M, olha o que ele está abraçando, é circular, de tal forma que o fio é o centro
e aí os meus dedos me mostram a direção do campo. Então, do ponto M, eu tenho que traçar aqui um círculo, ok? Ó, para mostrar. Aqui vai ser o campo magnético em torno nesse ponto P. Essa corrente está gerando um campo magnético assim. Vamos ver a direção? Ó, mão direita, dedão no sentido da corrente, abraça. Então, ele está indo para cima. Então, o vetor M está criando aqui, ó. O vetor está assim. Essa aqui é a linha de campo magnético M. Se eu for traçar nesse ponto aqui o vetor campo magnético, o vetor tem que ser tangente, tem que seguir a linha para cima. Então, esse daqui é o campo magnético M no ponto P. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a linha de campo da corrente M. Por quê? A corrente M gera um campo circular em torno dela. A corrente N também gera um campo magnético circular em torno dela. Ele quer o resultado desses dois campos no ponto P. É vetor, então tem que traçar vetorialmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, olha, corrente N saindo, circular em torno do fio. O fio tá aqui, tá saindo, circular em torno dele. Como que vai ser? Eu pego o ponto P que eu quero e traço aqui como que vai ser o vetor, ó. Onde N tem que ser o centro desse campo. Então, a hora que ele chega aqui, ó, dedão no sentido da corrente, para onde que ele vai estar? Ele vai estar para baixo. Então, esse campo de N aqui, ó, ele vai ser assim, ó. Ó, a direção dele é essa, correto? Então, esse aqui é a linha do campo N de navio. Agora, como que eu vou desenhar, então? Se essa daqui é a linha de força, como é que é o vetor? Lembra que eu falei que ele é sempre tangente? Então, ele vai ser assim, ó. Concorda? Esse aqui é o campo N no ponto P. O que ele quer? Ele quer a soma desses dois, esse mais esse. Vetorialmente, como que eu faço? Eu projeto esse aqui, projeto esse aqui. Olha aqui onde que vai dar. Ou seja, ele vai estar para a direita. O meu aqui não ficou muito bom, eu tinha que dar mais para a direita. Eu fiz esse aqui muito grande, né? Então, para onde que ele vai estar? Para a direita. É para cima? Não. É para baixo? Não. É para a esquerda? Não. É para a direita. Então, qual que é? É a letra B. Então, vou fazer de novo. Eu tenho que pegar, eu fiz grande aqui para ficar mais claro de entender. Agora eu vou fazer na própria figura. Traço aqui o do ponto M, faço, ele vai estar, olha, saindo aqui, ele sobe aqui, ele desce aqui e aqui ele vai estar subindo. Então, ele vai estar subindo. Traço aqui do ponto N, ele vai estar descendo. Aqui eu tinha que virar mais. Quando eu faço esses dois aqui, ó, esse com esse, olha o resultado aqui. O resultado dá pra cá, certo? Prestem atenção, gente, no seguinte. Assim que eu peguei essa questão, a letra que eu marquei foi esse campo é nulo. Porque quando eu li, falei que estava à mesma distância, eu pensei que o ponto P estava exatamente no meio, entre eles e a mesma distância. Mas ele não fala que está entre eles. Na figura também você vê que não está entre eles e a mesma distância. Ele não está no centro dos dois, ok? Porque se estivesse no centro, vou só fazer para vocês, olha. Se essa fosse a situação aqui, ó, prestem atenção comigo. O que iria acontecer? Se ele estivesse exatamente entre eles, o campo magnético desse ponto seria assim, com esse vetor subindo. O campo magnético desse aqui, do N, seria circular, com ele aqui descendo. O que ia acontecer? Ia dar campo magnético total, resultante ia dar 0. Mas ele não está entre eles. Então, isso aqui eu tenho certeza que quando caiu essa questão no vestibular, muita gente marcou esse campo é nulo. A pessoa não se ateve que ele não está entre eles, ele está um pouco caído e está à mesma distância, mas está à mesma distância e não está no meio deles,
ok? Então fiquem atentos. Toda vez que você tiver um ponto equidistante no meio de dois fios que tem uma corrente no mesmo sentido, o campo no centro é nulo. Mas se esse ponto tiver um pouco deslocado para cima ou para baixo, o campo já não é nulo, tá certo? Porque aí quando você desloca, olha para você ver, os vetores não dão um para cima e um para baixo, eles dão deslocados, porque o vetor ele tem que ser tangente à linha de força que é circular, ok? Então é isso, até a nossa próxima aula.